Amada igreja, hoje nós queremos falar sobre prejuízos e benefícios que dependem da paternidade no lar. A presença de um homem, a presença de um pai no lar pode ser bênção, como também a ausência dele. E quando eu falo de ausência aqui, não é só se não houver pai, porque às vezes tem um macho dentro de casa, mas ele não atua como pai, então continua ausente. Então, o que eu quero falar nesta noite, queremos pensar com a igreja, é que a ausência não é só quando não existe, mas quando existe, mesmo assim, não atua. Isso pode causar benefícios, se for uma pessoa atuante, pode causar malefícios, se existir e não atuar, ou, afinal de contas, não existir, não comparecer. A gente percebe que até mesmo crianças desenvolvem dificuldades. Alguns têm desejo de conhecer o pai, gostariam de saber. Por causa da forma como foi gerado, às vezes a mãe faz questão de não dar a saber o filho quem é o pai. E às vezes isso causa problemas. Assim também como quando o pai está e não atua. E nós estudamos esta lição há alguns dias, e a leitura bíblica como base nós colocamos aí em uma divulgação, Efésios 6 e 4. Então vamos ler esse versículo e depois nós passaremos para a leitura bíblica exposta na lição. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. O apóstolo Paulo diz assim: e vós, pais. Então é Paulo responsabilizando aos pais: não provoqueis a ira a vossos filhos. Os irmãos concordam comigo que houve época onde, às vezes, no afã de mostrar uma autoridade até equivocada, às vezes os pais chegavam a irritar o filho até que ele dissesse algo que não deveria, e depois ele punia, ou batendo, ou dando um outro tipo de castigo, só para demonstrar que tinha uma autoridade. Nós vimos nessas lições que temos estudado domingo pela manhã, que o nome disso é autoritarismo, uma vez que alguém se utiliza de uma oportunidade para agir com uma forma de coação contra alguém que lhe é submisso. Mas longe de nós como crentes, isso não deve ser prática nossa. E Paulo, ele esclarece acerca disso, para não irritarmos os nossos filhos. Aí ele diz assim: mas criai-os. Essa palavra criai-os aqui é de uma profundidade muito grande, porque criar aqui não é apenas conduzir uma criança, mas criar aqui é muito amplo. Está falando da proteção, está falando do cuidado, está falando da provisão, está falando da percepção e de uma observação até na vida emocional, psicológica da criança. Enfim, é um cuidado completo. E aqui eu aproveito para também dizer que nos dias em que nós vivemos, muitas dificuldades nós enfrentamos. Por exemplo, existem dois extremos. Hoje é verdade que nós temos muitas crianças com especialidades, nós entendemos isso.
Mas quais são os dois extremos? Há um pai e uma mãe que quer fazer de tudo para dizer que o filho não está bem, às vezes até em busca de um benefício, porque às vezes se consegue beneficiar. Há um outro extremo, onde mesmo que os filhos precisem de um amparo, tanto da medicina, de uma psicopedagoga, e assim sucessivamente, e os pais não querem aceitar. Às vezes você cria até confusão, quando você procura orientar a que procure profissionais da área. E um dia nós programamos aqui, foi dada uma palestra pela irmã Nilde, e ela disse, o diagnóstico foi o tema da palestra, o diagnóstico não é o fim. Ou seja, o diagnóstico em si mesmo é um objetivo de cuidar melhor da criança, de acordo com as suas necessidades. Mas há pais que não aceitam em hipótese alguma, e acabam que as crianças terminam sofrendo mais e tendo mais dificuldades, não somente agora, mas futuramente. Ao tempo em que, quando os pais descobrem, são conscientizados acerca disso e tratam, essas crianças se desenvolvem em algumas áreas muito mais até do que nós que pensamos que somos normais, porque geralmente elas são inteligentíssimas em alguma área, ou de acordo com a forma em que ela possa aprender, de acordo com a especialidade que ela possui. Mas nós temos a dificuldade de, às vezes, conscientizar os pais, porque eles não gostam, não querem. Isso naturalmente gerará problemas futuros. Para você ter uma ideia, tem pais que até sabem e são conscientes que têm, mas eles escondem dos filhos, não os trata, e lá na frente, em um possível relacionamento, um casamento, quando a esposa notar ou quando o marido notar, vai gerar dificuldades. Por exemplo, nesses cultos da família em que nós procuramos esclarecer tudo, já houveram casamentos que foram salvos. Por exemplo, o marido constantemente esquecia o nome da esposa. Ora, a mulher já é detalhista. Já pensou em olhar para ela e dizer, meu amor, como é teu nome mesmo? Você pensa que é brincadeira? Isso é sério. E aquilo foi irritando a esposa, irritando. E em um culto como esses, quando a gente falou, ela disse, opa, então vamos procurar um médico. E procurou realmente, o marido era portador. Depois daí as coisas melhoraram, porque com entendimento ela passou a habitar, a conviver com aquela situação e também tratar. Agora, se um negócio desse é descoberto e tratado desde criança, hoje já não seria mais nem perceptível que a pessoa teria tal problema. Então essa palavra criar aqui, ela tem uma profundidade muito grande, porque nós como pais devemos estar atentos a essas coisas e a tudo dos nossos filhos. Aí Paulo diz assim ainda mais, na doutrina, que agora é na Bíblia Sagrada, não pode faltar, no lar cristão a palavra precisa estar. Ora, se o pai é crente, irmãos, a responsabilidade é nossa. Nós somos, por Deus, líderes da nossa família. E devemos aproveitar a oportunidade, até mesmo a nossa esposa. A nossa esposa, ela precisa ser cuidada por nós no sentido espiritual. É só ler a Bíblia, você verá que Gênesis 18, 19 diz que Deus acreditava em Abraão, que ele conduziria a vida dele, a família dele e todas as demais posteridades depois dele no ensino da doutrina. Então nós, como homem, como líder, sendo crente, nós precisamos fazer isso. No caso de o marido não ser crente, a esposa precisa tomar o posicionamento como uma sacerdotisa no lar e também fazer esse papel.
Porque às vezes a mulher fica só dizendo, não, é difícil criar um filho sem o pai ser crente, é difícil. Eu entendo que é muito difícil no mundo que nós vivemos, porque a criança, se ela não tiver aptidão para vir à igreja, porque tem crianças que têm dificuldade. Seu Barreiras um dia me encontrou e disse quando quer punir o João, Pedro, é o Pedro, um bocado de Pedro de João, é o Pedro. Diz, quando quer punir o Pedro, só faz dizer assim, ó, se tu não te aquietar, tu não vai para o culto. Olha, eu disse, tá bom. Então ele já se tranquiliza. Então veja só, quando tem uma aptidão para vir à casa do Senhor é uma coisa. Agora, quando é uma criança que não gosta da casa do Senhor, se o pai vai ficar em casa, aí ele já se enrosca logo nas pernas dele e diz, não mãe, eu vou ficar com o pai. E aquilo gera uma dificuldade muito grande, porque a mãe é mãe, só que o pai é o líder. Se ele não disser, meu filho, vá ajudar a mãe nesse particular, e se você não ficar quieto com sua mãe chegar, eu vou conversar com você. Eu sei que é difícil um pé de manga botar laranja, é impossível, mas se o pai não é crente e quer educar da forma certa, deixe. Porque também tem mães que são ignorantes, que mesmo quando o pai não vale nadinha, mas é pai, é crente, não é crente, aí quando ele quer corrigir, a mãe diz assim, quem é tu? Tu vai ensinar o que para você? Minha irmã, não importa o que ele faz de errado, não. O que importa é se ele quer ensinar o certo. E como pai que é, como autoridade, precisa ser ajudado. Até porque nós não sabemos que problema ele enfrenta, o que já enfrentou e o que enfrentará. Então, como ele sofre na pele isso hoje, ele não quer que os filhos sofram. Então, mesmo que ele esteja no erro, mas ele não quer ver os seus filhos errando. Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso. A mulher precisa ser sábia e aproveitar todas estas oportunidades. Lembre-se que Eunice era mulher de um homem que provavelmente não era crente, porque a Bíblia diz em Atos 16 que o pai de Timóteo era grego, uma forma de dizer que não era crente, era gentil. Mas a sua mãe era judia, uma forma de dizer que ela temia ao Senhor. Mas como ela havia sido educada pela sua mãe, logo, tanto Lloyd quanto Eunice eram crentes, e Timóteo dá continuidade na crença. E Paulo testifica que a mesma fé que ele via habitar na avó, na mãe, também via habitar no filho. Então, isso é muito importante. Não há desculpas para nós não ensinarmos os nossos filhos. E é verdade que a mãe pode ter mais dificuldade se o pai não estiver para ajudar. Todavia, ela não pode deixar de se esforçar para educar o filho. E a admoestação do Senhor é o que diz Efésios 6 e 4. Agora vamos para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Aqui com os irmãos na Escola Bíblica Dominical domingo, nós conversamos e pensamos aqui sobre 3 pais na Bíblia. A gente pensou sobre o Eli, pensamos sobre Samuel e pensamos sobre o Davi. E os irmãos colocaram suas opiniões, lemos a Bíblia Sagrada e pensamos em alguma coisa. Veja aqui o que está em 1 Samuel. E aqui eu disse aos irmãos que eu falaria algumas coisas aos irmãos, e eu vou começar agora, porque tem pais que às vezes se esforçam tanto pelo ministério e esquecem-se da família. E Eucana não tem nenhum registro de que ele servia no ministério, mas eu gostei de ter encontrado na Bíblia 1 Samuel capítulo 1,
versículo 4 e 5. 1 Samuel 1, 4 e 5. Não há indício que ele tenha sido alguma coisa ministerialmente, todavia isso aqui me chamou muita atenção, na forma dele cultuar a Deus. Veja só, 1 Samuel 1, 4 e 5, está escrito: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a quem? Deixa eu lhe dizer, Deus nunca concordou, Deus nunca permitiu, mas Deus tolerou que homens tivessem mais de uma mulher, mas nunca foi propósito de Deus. Você vê que no jardim do Éden ele dá uma mulher para Adão. Você vê que na vida de Jó, vamos estudar domínio, ele não teve uma outra mulher. Então Deus não aprova, nunca aprovou o divórcio. Todavia, às vezes, como dizemos, é um remédio amargo para curar feridas. Mas nesse tempo aqui, Eucana tinha essa falha, tinha mais de uma mulher. Penina seria a segunda, e diz assim: sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todos os seus filhos. Agora veja o versículo 5. Porém, Ana, ele dava uma parte, porque a igreja? Porque ele amava quem? Porém, o Senhor lhe tinha cerrado o quê? Minha irmã, coloque na sua cabeça: se seu marido lhe amar, a melhor parte será sua. Porque mesmo em um tempo quando tinham duas, agora nós não vamos colocar isso no nosso meio, porque nós não podemos ter duas, mas ainda que nós tenhamos uma função, quer seja ministerial, quer seja um trabalho secular, mas a parte excelente sempre será separada para a nossa companheira, porque a pessoa que está do nosso lado, é por causa dela que muitas vitórias nós temos obtido. É ela que nos ampara em oração, às vezes nos orienta, nos diz alguma coisa que pode nos ajudar, se ela for uma sábia mulher, como nós estudamos aqui segunda-feira. Então coloque na sua cabeça, porque tem mulher que enche-se de filhos, não é porque eu vou ter um monte de menino que é para o meu marido gostar de mim. Largue de besteira. Ana não conseguia ter nenhum filho, mas a Bíblia está dizendo que ele amava a Ana e que a parte excelente era de Ana. Porque às vezes há pessoas que estão adoecendo e outras não estão só adoecendo, nós estamos perdendo pessoas da igreja. Porque o marido não é crente, gosta de beber cachaça, e a irmã, para agradá-lo, também vai beber cachaça. Não é porque meu marido é jovem, ele é novo, aí eu não posso abandoná-lo. E você vai abandonar Jesus por causa de um cachaceiro? Então veja que isso é sério. Então a gente precisa pensar nas coisas. O apóstolo Paulo ensinou que quando os dois estavam no mundo e um se convertir, se o que ficasse no mundo quisesse morar com ela, estava santificado para manter uma vida conjugal, não santificado para ir para o céu, mas para manter uma vida conjugal sem impureza. Agora, se a pessoa que fica no mundo colocar entre Jesus ou ele, claro, Jesus é incomparável a qualquer pessoa. Até porque o casamento só pode prosperar se tiver Jesus. Porque há mulheres que estão adoecendo, querendo chamar a atenção do marido, acha que em tudo é culpada, que nada satisfaz, que tudo está imperfeito. Coloque na mente, esse moço não lhe ama. Peça a Deus para colocar amor no coração dele por você, porque é o melhor caminho. Do caso contrário, você adoecerá e continuará na imperfeição.
Porque, irmãos, não tem nenhum homem aqui perfeito. Não há nenhuma mulher aqui perfeita. Nós servimos a Deus, lemos a Bíblia, nos esforçamos para melhorar todos os dias. Isso é muito natural. Agora, a gente querer conviver com uma pessoa perfeita do nosso lado, não. Agora, o amor, quando ele existe no coração, até mesmo as imperfeições, elas podem passar desapercebidas. Se houver uma possibilidade de conserto, nós vamos lutar por ela, pelo conserto. Todavia, se não tiver como consertar, nós continuaremos amando ainda assim, porque Deus ama todos nós, apesar de nós mesmos. Então nós precisamos amar o marido, amar a esposa amar o marido, sem essa ideia de alguém perfeito do nosso lado, porque não tem. E para quem é jovem ainda, escutem-me por favor, não fechem os olhos antes de casar, abram os olhos, porque às vezes você está tão envolvido, tão apaixonado, que você não consegue ver nenhum defeito. E o jovem é criado numa família, a jovem é criada na outra família. Amanhã, quando estiverem os dois dentro de casa, vão querer cobrar defeito um do outro, que não é um defeito, mas é uma cultura. A pessoa cresceu, aprendeu daquela forma. Por exemplo, na casa em que o pai está limpando lá o quintal, capinando, suado, faz assim, aí ele diz, cansei. Aí ele entra lá dentro de casa, deita na cama, eu estou cansado, mulher traz água para mim. É o costume. Aí lá na cama do velho pai está aqui, do lado dele cheio de amarelo, de suor, do lado dela limpinho. O filho cresceu vendo aquilo ali. Quando ele descansa de vou capinar de novo, aí capina, quando está lá, aí volta. Se ele estiver gripado, ele pega aqui a fronha do travesseiro, ou dá dentro do quarto. Viu? Isso acontece. Aí o filho olha e diz, ei, meu papai é tão simples. Ele já está dizendo que ele vai fazer isso aí quando casar. Aí o cara vive a vida todinha naquilo, casa. Aí a jovem diz, não, bem, isso aqui é ceboseira. Bem, o papai fazia, eu achava bonito, acabou. Aí você vai querer cobrar um defeito de uma pessoa que viu aquilo a vida toda e achava bonito. E você não observou. Então isso é muito sério. E a gente fala, diverte, mostra. Eu lembro de uma irmã que terminava o almoço, ela pegava aqui um fio de cabelo. Rapaz, aquilo me dava um nojo. Mas vai que a filha dela aprende. Aí o cara casa com uma missa dessa, depois de anos, você é nojento, rapaz. Ela viu essa vida toda. Eu estou só me explicando que os olhos precisam estar abertos, porque essas coisas já vai corrigir no início, e se não corrige, depois você vai cobrar como defeito, que é uma cultura, um costume. E entre esses tem muitos outros. Coloque na mente, seu esposo lhe amar, você pode nunca dar nenhum filho, porque tem uns caras também que tem uma molecagem de achar que só é pai se for pai de um homem, um menino. Isso é besteira, irmão. Você não sabe o quanto é valoroso o carinho, o cuidado de uma filha. Às vezes a pessoa, o menino naturalmente, ele vai crescendo e vai se afastando. Você terá que fazer um malabarismo para conseguir deixá-lo perto de você. Já a filha não, naturalmente ela está mais perto, ela tem cuidado com a saúde, com o remédio, uma coisa ou outra. Isso é natural de filha. Pode ser que haja as suas exceções, porque é ser humano,
mas isso é natural. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento. Então há mulheres sofrendo por quê? Só conseguiu gerar filhas. A sua madre só saiu filhas. E de repente, ela às vezes é até menosprezada. Onde é que está escrito que filho só é filho se for homem? Isso é besteira. Aí às vezes fica naquela luta, não é porque eu não dei um filho para ele, que ele não gosta de mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ana não deu foi nenhum. E ele gostava dela. E quando ela quis se preocupar, disse, mas Eucana, é o seguinte, eu não gero. Ele disse, mulher, eu sou melhor do que uma carrada de menino. Só que a Bíblia diz em Provérbios 30, versículo 16, que a mulher estéril, ela não cessa, ela quer parir. Não tem jeito, é natural do ser humano, é uma natureza que Deus deu à mulher, a maternidade. Claro que se ela não gerar, nós acabamos de ler com o irmão Jonas aqui, que a mulher estéril, ela tem mais filhos do que a que tem muitos filhos, porque de repente ela pode se dedicar a um trabalho na igreja, ou na família, ou em qualquer lugar, e ter muitas pessoas que a amem como mãe, considerem, respeitem. Então a gente precisa entender os desígnios de Deus. Olhando para isso, a gente vê que nós precisamos ter esse cuidado. Aí nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo de número 2. Eu tenho um compromisso de encerrar o culto mais cedo, porque tem um ensaio. E nós vamos começar a ler o primeiro texto agora. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia tem um contexto imediato, que é quando o versículo vem antes ou depois daquele que nós estamos estudando, no caso aqui do 12, que é o versículo 11 e o versículo 13. Mas a Bíblia tem um contexto remoto, que pode estar distante um do outro. Quando eu digo aos irmãos que Belial na Bíblia é o próprio Satanás, é por causa de um contexto remoto. E agora vamos para 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo de número 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: e que concórdia há entre Cristo e quem? Aqui na revista corrigida diz Belial. Se você pega a revista e atualizada, diz maligno. É o próprio inimigo. Então, filho de Belial aqui é filho do diabo. Se nós voltarmos em outro contexto remoto, a gente olha primeiro aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 20 e o versículo de número 21, porque a concordância bíblica nos mostra esse versículo quando nós lemos aquele de 2 aos Coríntios 6,15. 1 Coríntios 10, 20 e 21 diz assim: antes digo, as coisas que os gentios sacrificam, os que não são crentes, sacrificam a quem? Então demônios aqui é Belial, e não a Deus, e não quero que os que participam com quem? Pronto, Belial. Versículo 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de quem? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de quem? Tenha cuidado, irmão, na vida cristã, para que você não participe de uma coisa e de outra. Porque às vezes as pessoas só querem pensar no lucro, esquecendo-se do compromisso com Deus. E se o lucro tem o propósito de ridicularizar a nossa fé em Cristo, a nossa vida cristã, largue o lucro de mão, viva sem lucro, porque você lucrará muito mais na presença do Senhor Deus. Deuteronômio capítulo 32 e o versículo de número 17, é um outro contexto remoto do que nós estamos querendo explicar aos irmãos. 32, 17 de Deuteronômio diz: sacrifícios ofereceram a quem? Aí continua o texto: não a Deus, mas aos
D minúsculo aí, então, aqueles que são representantes do demônio, que não conheceram novos, outros que surgiram depois, que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Isso aqui é só para mostrar que filho de Belial aqui é filho do diabo, sem nenhuma sombra de dúvida. Mostramos aos irmãos por esse contexto remoto que se comprova o que a Bíblia Sagrada diz. E não conheciam a quem? Amados irmãos, como é que filhos de um sacerdote, crescendo, vendo a lei do sacrifício, não conheciam o Senhor? Agora nós lemos 1 de Pedro 2,9, diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade do Senhor, para que anuncieis as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, cada homem aqui dentro que serve a Deus é um sacerdote no lar. Cada mulher que serve a Deus neste lugar é uma sacerdotisa do lar, mediante a leitura que fazemos de 1 de Pedro 2,9 e também a leitura que fazemos de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, que ele derramou o seu sangue e nos fez reis e também sacerdotes através do sangue que por nós foi vertido na cruz do Calvário. Agora, como é que nós vamos cuidar de filhos e eles chegarão a certa idade sem conhecerem o Senhor? Eu lembro-me que um dia um irmão aqui me disse que estava pregando sobre Abraão e de repente disse que foi chamado-lhe a atenção que Isaac só estava obedecendo a Abraão porque ele havia lhe ensinado o caminho do sacrifício. E ele disse que enquanto pregava, enquanto meditava nisso, Deus chamou a atenção dele para que cuidasse melhor do filho, acompanhando-o para mostrar o caminho do sacrifício. É essa a responsabilidade que nós precisamos ter. De repente o pai pode ter a cara de pau de dizer que é tão ocupado que não tem tempo para os filhos. Para que casou e para que gerou filhos? Observe que Deus não dá filhos a crianças, dá filhos a adultos. O entendimento é que nós teremos cuidado dos nossos filhos, porque nós precisaremos apresentá-los a Deus. No Antigo Testamento, Isaías 8:18, no Novo Testamento, Hebreus 2:13, Senhor, aqui estou eu, com todos os filhos que tu me destes. Profeticamente, profecia cumprida. É Jesus dizendo: eu vim derramar meu sangue, resgatar a igreja. Aqui está o povo que comprei com meu sangue. Ele exige de nós que nós apresentemos os nossos filhos a Deus em sua presença. Nós não podemos obrigar os nossos filhos, mas nós podemos orientá-los e fugirmos da responsabilidade, da inércia de nós não fazermos o que é dever nosso. Olha a irreverência dos meninos, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 13, vamos seguir. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, dos meninos, com o povo, era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote. Os meninos estavam tão acostumados que não eram mais nem eles que serviam. Já tinha um moço para ajudá-lo, e era esse o que se tornou um menino de recado, ao ponto de eles mesmos não ter mais nenhuma preocupação com o que deveriam fazer. O texto sagrado diz: enfadando-se, cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão. 14.
e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Dê uma olhada em Deuteronômio, o que eles poderiam tirar quando eles colocavam esse garfo de 3 dedos. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo de número 3. Capítulo 18, versículo 3 de Deuteronômio. Está escrito: este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo. Então o povo ia sacrificar e tirava uma parte que era para eles, porque o sacerdote vivia daquilo que era levado ao sacrifício, ao altar. Dos que sacrificarem sacrifício, seja o boi ou um gado miúdo, a ovelha, que darão ao sacerdote somente a espada e as queixadas e o bucho. Então era lá a carne de cabeça e as vísceras. Era isso aqui. Os meninos lá, não conformados com isso, porque, irmãos, o bocado seco e com ele a paz é melhor do que a casa cheia de fartura e a confusão no meio. Mas os filhos de Samuel, os filhos de Eli, não estavam conformados com isso. O que os levou a fazer isso aqui, ó, 1 Samuel 2,15. Também antes de queimarem a gordura, porque a gordura era algo especial para Deus, eles já não tinham respeito nem por Deus. A gordura seria para Deus, para queimar e o aroma subir. Olha aí, vinha o moço do sacerdote, não era nem eles mesmos, e dizia aos homens que sacrificavam: dá essa carne para cá, porque nós queremos é fazer churrasco lá para o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Ou seja, nós não queremos fazer o que a lei do sacerdote diz, meter o garfo quando estiver fervendo. Nós queremos é crua ainda, é o sangue pingando. É isso aqui que está dizendo o texto, versículo de número 16. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura. A pessoa que estava oferecendo sacrifício disse: rapaz, tem calma, queima pelo menos a gordura primeiro, que essa é para Deus. Olha só a resposta: depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Ou seja, dá logo a parte de Deus e depois tu leva o que tu quiser, mas deixa o de Deus de lado. Aí olha a resposta dele: então ele lhe dizia: ou tu me dá agora, ou então eu tomo. Você está vendo? Era essa a situação que se encontravam os filhos de Eli. Veja só o 17. Era, pois, muito grande. Não era só grande, era muito. O pecado desses jovens. Eram jovens e eram filhos de sacerdote, mas estavam falhando muito feio perante o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção que as coisas de nós que servimos a Deus não é se eu acho que não tem problema, não é se eu penso que não tem problema, não é se a minha consciência morta não me acusa, é se aos olhos de Deus é bom ou não. Porque tem gente que já está insensível, já está cauterizado, não sente mais nada de Deus, faz tudo que não presta e diz que Deus não acusa. Claro, está morto. Perante o Senhor, não é perante os homens, não é perante as pessoas, não é perante o que eu penso, é perante o Senhor. Versículo prossegue: porquanto os homens desprezavam a oferta de quem? Era a gordura. Mas só é a gordura, mas é de Deus, rapaz. Ah, mas é só um culto. É, mas esse culto
que é minha. Não, se você vem cultuar a Deus, você vai dizer glória a Deus, você vai dizer aleluia, você vai acompanhar o texto, você vai ouvir. A conversar não. Ah, mas é só uma selfie. Aqui não é lugar de selfie. Nós estamos cultuando a Deus. Ah, mas é só para postar uma foto. Aqui não é lugar de postar absolutamente nada. Aqui nós viemos adorar ao Senhor, o nosso Deus. A gente precisa levar a sério o que Deus leva a sério, segundo o olhar de Deus. Aí o texto agora muda. É o 22, ainda ele. Era, porém, ali já muito velho. O problema não é um velho crente, é o crente velho. Você sabia que tem jovem que o espírito dele já é velho? Você sabia que tem velho que o espírito dele é jovem? Você já viu a irmã Vania estando na igreja? Ela toda, né? Queira segurar, ela diz, me toca, eu estou dura. Coisa nenhuma. Mas, espírito de jovem. Aí já tem um jovem que diz, como é que está? Não, eu estou doendo, eu estou ruim, eu estou doendo. Irmão, a gente tem que dar um dia desse eu estava dizendo umas coisinhas que eu sinto, a monte assim, rapaz, eu sente esse monte de coisa. A gente vê, parece que não sente nada. Meu irmão foi andar molendo para quê? Caleb estava com 85 anos, ele disse, eu estou jovem como quando eu recebi a promessa há 45 anos passados. Irmãos, nós precisamos viver em novidade de vida em tudo. Às vezes as nossas reclamações só acumulam mais problemas para nós e não resolvem absolutamente nada. A gente precisa entender isso. Veja só o texto sagrado. Ele já estava envelhecido. O problema aqui não era só a idade. O problema era que espiritualmente ele já estava falido também. Porque a Bíblia diz que o Moisés estava com 120 e poucos anos. E a visão dele nem escurecia. Em pleno vigor. Então tem como nós chegar aos anos que Deus quiser que nós cheguemos. Cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Débora foi chamada, provavelmente ela tinha 90 anos de idade. Mas o cabra disse, eu não vou para a guerra se a senhora não der o apoio. Que quando é 90 anos vai fazer? Ela tinha intimidade com Deus e ela orava, e eu não duvido que ela não orou para chover, porque diz que quando os carros saíram, choveu, a terra amoleceu, as rodas dos carros de ferro emperraram na lama, e o povo de Israel era bom de luta, mas com carros de guerra, onde as espadas nas rodas, o primeiro que cortava eram as pernas. Quando parou, o povo de Israel entrou com a espada, e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez, porque Deus é poderoso. Deus, para dar vitória aos seus servos, nasce no céu e com terra. E a Bíblia nos diz, no versículo 22, ele ouvia tudo que os seus filhos faziam. Todo Israel de Com deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Olhe para o capítulo 38 de Êxodo. Parece que nós vamos ter outro culto para falar sobre a falha dos pais, irmão. 38:8 de Êxodo está dizendo, fez também a pia de cobre com as suas bases de cobre dos espelhos de quem? Das mulheres. Então provavelmente Êxodo capítulo 38:8 estava falando desse tipo de mulheres que podia fazer um certo tipo de trabalho, quer fosse de limpeza, de auxílio naquela situação, e que os filhos de Eli estavam namorando com aquelas mulheres. Em bando se ajuntavam à porta da congregação. Irmãos, esse negócio de estar dentro da igreja vivendo em vida de prostituição não é de hoje, isso faz tempo.
Está aqui. Agora, se você olhar o final de Ofni e Finéias, você verá que não compensa. Quer fazer sexo? Case-se. E case com uma pessoa que tem disposição para fazer. Porque se casar com um morto ou com uma morta, nem depois de casar vai fazer. Só vai ter muito sono. E cansaço, dor de cabeça, de coluna, de perna. E todo dia tem uma dor. Então, coloque na mente. Eu digo aos irmãos que crente conversa, casa para namorar. Porque se ele for namorar para depois casar, vai casar caído. Porque carne é carne. Não importa a idade. Não importa a idade. E com tanta pornografia, com tanto vídeos imorais, com tantas coisas às claras, porque o alvo do inimigo é destruir vidas, destruir famílias, destruir pessoas e destruir igreja. E Números 25 não conseguiram amaldiçoar o povo de Deus nem em Números 22, nem em Números 23, nem em Números 24. Qual foi a ideia maligna de Balaão? Bota o povo para prostituir, que aí eles não aguentam. Quando o povo prostituiu, aí pronto, a maldição entrou e destruiu um bocado de gente. Graças a Deus que tinha alguém crente naqueles dias, que resolveu o problema, embora tenha morrido naqueles dias 24 mil pessoas, Números 25, versículo 9. Agora, nós precisamos compreender que chega o momento do final da prática. Então deve-se ter cuidado com isso, porque tem gente que leva as coisas na brincadeira. Tem gente com a vida porca, todos obedientes a Deus, aí vem para a igreja do cara mais limpa, dizendo assim: eu vou lá na igreja para ver se Deus fala alguma coisa. Está falando. Só se tu é surdo, é doido. Agora, a gente precisa tomar um posicionamento diante de Deus. Aí o texto sagrado diz, agora voltando para os filhos de Samuel, para encerrarmos esse texto, e depois a gente vê os benefícios e os malefícios, porque até agora não vai dar. 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, olha o problema aqui, não é só velhice física, mas esse caso aqui dos dois era velhice física. Na aplicação, quando a pessoa envelhece espiritualmente, constituiu os seus filhos juízes sobre Israel. Então ele os constituiu juízes, não os constituiu sacerdote. Logo, nós não podemos dizer que Samuel era sacerdote, podemos dizer que ele atuou como, mas não há um registro bíblico que ele, como muitos afirmam, foi juiz, sacerdote e profeta. Juiz sim, 1 Samuel 7, 15 e 16. Profeta sim, 1 Samuel 3 e 20. Agora sacerdote, encontramos Salmos 99, 6, que diz assim: estão entre os sacerdotes Moisés e Arão. Entre os que buscam a Deus está Samuel. Olha, buscar a Deus é dever de qualquer crente, sem ser ou não sacerdote. Agora, naqueles dias, nós não podemos dizer isso. Agora, por concessão ou por permissão de Deus, uma vez que morreu ali, e os filhos que era para assumir, levanta-se Samuel. E Silvio, cadê o texto bíblico que diz que ele, o Senhor Deus, levantaria um sacerdote que lhe agradaria? Está falando de Zadok. Tem nada a ver, o texto remoto nos mostrará isso, e eu mostro para os irmãos no próximo culto, porque nós estamos trabalhando para encerrar aqui. Agora veja só o que diz o texto sagrado, versículo 2: e era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo filho, Abias, e foram juízes em Berseba, não sacerdotes, mas juízes. Versículo 3: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Porque alguém disse assim: Silvio, mas como era que o Eli ia corrigir, se ele já estava do jeito que estava?
Como era que o Davi, como nós estudamos domingo passado, ia corrigir se ele praticou vários erros? Mas olha aqui, eles não seguiram o caminho de Samuel. Irmão, você já leu sobre a jubilação de Samuel na Bíblia? Samuel diz assim: quem é de vocês que me acusam de pecado? E está todo mundo calado. De quem foi que eu furtei alguma coisa? A quem é de vocês que eu estou devendo? Irmãos, todo mundo calado. E ele foi fazendo pergunta, instigando o povo não disse nada. A vida de Samuel era uma vida ilibada, era uma vida exemplar. Todavia, o que nós percebemos é que ele se preocupou tanto com a própria vida e com o ministério, que aí entrou a falha. Ele não teve a atuação que deveria na vida dos filhos. E se bem que, se ele já tinha um testemunho de vida, era pouco esforço para que os meninos tivessem o exemplo. Me vem à memória o pastor Jaziel Nunes Gomes, amigo meu, me disse que ele me viu pregando, e você sabe que ele teve um fracasso na vida em algum tempo bem distante. E um amigo me disse que o ouviu pregando sobre o vaso de alabastro, e disse que todo o auditório o ouvia como os irmãos nos ouvem aqui. E no final da ministração ele disse que o vaso de alabastro, para sair o aroma, teve que ser quebrado. Aí ele disse: o vaso de alabastro sou eu. Como todos sabem que na vida ministerial ele teve uma dificuldade, todos choraram. Aí ele disse: mas só que o aroma está exalando, porque naquela situação ele tinha 6 filhos e todos eles eram pastores. Aliás, 5. É porque faleceu um e eu estou aqui fazendo confusão. 5. Todos eram pastores. Isso mostra que a vida daquele servo de Deus, cujo pai dele foi pastor aqui em Pedreiras 22 anos, e ele diz que o pai dele leu 260 vezes a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e ele diz que nunca conheceu um homem de caráter melhor do que o pai dele. E ele diz que aos 5 anos de idade conseguiu ler o Novo Testamento e depois leu toda a Bíblia. E ele disse que o pai dele começou aos 5 anos de idade fazer um sermão e colocar para que ele pregasse. Aos 12 anos de idade colocou ele para ser professor da escola bíblica dominical. E quando ele quis questionar, mas não tinha coragem, por causa da autoridade que o pai tinha, ele lembrou que Jesus ensinava para os doutores a 12 anos de idade no templo. E aí quando chegou um certo dia, que o pai dele chegou para ele e disse: eu não vou mais fazer os sermões para ti. Aí ele disse assim: graças a Deus, não vou pregar mais. Aí o pai dele disse: de agora para frente, tu farás os teus sermões. É um homem com mais de 80 anos de idade. Nós o convidamos para vir pregar aqui. Ele disse: não tenho mais, devido a muita idade e o deslocamento, que é um sofrimento por causa de algumas limitações que tem hoje. Mas todos os dias aquele homem posta um vídeo novo falando acerca da Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer é que o pai daquele moço teve uma influência fora do comum na vida dele, e que ele teve uma influência igualmente na vida dos seus filhos. Eu estou lhe dizendo que se nós buscarmos servir a Deus e fazer o que a Bíblia Sagrada diz, vai dar certo. Mas os filhos de Samuel não seguiram o caminho de seu pai. Antes se inclinaram à avareza, que os meninos gostavam de dinheiro. Tomaram presente. Êxodo 23, 8 diz que quem ama presente acaba cegando os olhos. Perverteram o juízo. Eles faziam o que era para ser certo, de forma errada. E o Senhor foi blasfemado e não gostou. 1 Samuel 2, 29 e 30 diz assim: se o homem pecar contra o homem, Deus intercede. Se o homem pecar contra o próprio Deus, quem é que vai interceder por ele? Quem me honra por mim será honrado. Agora quem me despreza será envelhecido. Os filhos de Samuel
os filhos de Eli viveram uma vida pervertida, distante de Deus, e por isso o Senhor não aprovou as suas práticas. Pai, que me ouve nesta noite, se você quer assumir este compromisso diante de Deus, de cuidar melhor dos filhos, essa é a sua oportunidade. Nós vivemos dias muito difíceis, onde tem gente que está perguntando o que vai ser dos nossos filhos. Bênção na mão de Deus, porque Isaías disse que nós não teremos filhos para a perdição. É isso, tem que ser bênção. Agora, o pessoal está pensando que é a igreja que vai educar filho. Não, quem vai educar filho é pai e mãe. E se eu sou um pai crente, eu tenho que começar de casa. Aí o que vai ser? As escolas estão ensinando isso aqui. Meu amigo, educação não tem nada a ver com escola, tem a ver com pai e mãe. É pai e mãe que educa filho. Então, se você é pai e quer se comprometer em educar o seu filho, segundo a palavra de Deus, esta é a oportunidade que Deus nos dá. Nós vamos voltar nesse assunto. Eu ia pincelar cada assunto da EBD e hoje só deu para ler esse. A gente volta, vai já ter um ensaio com o jovem, nem se levante, já fique sentado, porque vocês já aplicam. Tem algum pai nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Saiba que há uma responsabilidade muito grande sobre nós. E mesmo que você não seja crente, mas se você se compromete em fazer o que for possível, você já está se comprometendo com Deus, e Deus vai lhe abençoar, e depois você serve a Cristo como quiser. É somente esses, Pai querido, nós louvamos ao Senhor pelas nossas vidas e pela vida destes pais que se comprometem com o Senhor em conduzir o lar, dar vitória a cada um de nós, e faz com que nós amemos a esposa que o Senhor nos deu, que nós amemos o que nós fazemos para Ti, que nós amemos os nossos filhos. Senhor, nós não podemos determinar sobre eles. Às vezes há pai, mãe que sofrem por não ver os filhos como gostariam. Às vezes até ensinou, mostrou dentro das suas limitações, mas às vezes não conseguiu chegar no resultado. Mas nós estamos aqui com o propósito de colocar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. O meu desejo é de ser pelo menos igual Noé. Se nós não conseguirmos salvar muitas pessoas, mas nos dê a graça de colocar a nossa família dentro da arca. Jesus querido, guarda os nossos filhos, guarda essas crianças que estão no ventre, Senhor. Nós não sabemos de que mundo elas participarão, mas o Senhor é o Deus que preservou Moisés e utilizou Moisés para libertar o teu povo num tempo de perseguição terrível. O Senhor é o Deus que nos dias que matavam as crianças, o Senhor cobriu a Jesus Cristo com o teu Espírito Santo e ele não foi encontrado. Espírito de Deus, guarda os nossos filhos, guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças de abusos, de assédio, livra as nossas crianças do inimigo, faz das nossas crianças prósperas na tua casa. Senhor, batiza crianças no Espírito Santo, enche crianças no Espírito Santo, levanta crianças para profetizarem, levanta crianças para pregarem o teu evangelho, levanta crianças para adorarem o teu nome, e que todos nós que somos pais assumamos a responsabilidade diante de ti, da tua palavra, de repassar aos nossos filhos
Siloide e Eunice geraram um Timóteo, que foi um servo teu e pastoreou uma grande igreja. Se nós formos homens de Deus aos pés do teu altar, nós vamos gerar profetas para engrandecer o teu nome. Nós vamos gerar mulheres para ser uma bênção em tuas mãos, e o Senhor incendiará o mundo com o poder do teu Espírito e da tua palavra através dos nossos filhos. Guarda as nossas famílias, guarda a tua igreja, guarda todo o teu povo. Fica conosco no nome de Cristo Jesus. É o que nós a ti pedimos e te agradecemos desde já. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz: amém. A paz do Senhor.